Em 2020, o deboche era de 620 milhões. 2023 aumentou 8,8 bilhões. Os números são da emenda PIX, aquela emenda que ninguém sabe para onde vai. A gente também vai falar sobre a ascensão da extrema-direita. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política. Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre as notícias do dia 2 de julho de 2024. Já sabe, né? Se inscreve, dá o like, deixa os comentários, repassem para os amigos. Eu tô tentando aqui, esse já é o segundo vídeo da semana, tô indo muito bem. Quem ficar até o final do vídeo vai ter uma história bem interessante. E pedir para vocês terem os cursos do Entendendo Brasília e o Entenda as Eleições Municipais, que eu tenho falado bastante. O Entendendo Brasília, para mim, é de verdade, assim, é a realização de um sonho, porque eu acho que eu consegui englobar toda a política brasileira ali de 85 para cá. Eu entendo as eleições municipais é pela da Arma Academy com o Creomar e vai ser ao vivo e online agora em agosto. Vamos falar das notícias do dia? Esses números que eu apresentei aqui no início do vídeo, que eu falei que em 2020 eram 620 milhões de reais em emenda PIX e em 2023 esse número subiu para 8,8 bilhões de reais. Isso é um escárnio, um deboche, ou como o Estadão falou hoje no editorial, misericórdia. As emendas PIX, elas são emendas que são distribuídas do governo para o Congresso e ninguém sabe o que acontece com elas. Quando muito, o máximo de transparência que se tem, a gente sabe qual foi o parlamentar que liberou a emenda PIX e para onde ela foi. O resto, para que foi destinado, comprovação do uso dessa emenda, não temos. Ou seja, a emenda PIX, ela favorece e muito o enriquecimento ilícito, o patrimonialismo brasileiro, a reeleição daqueles que sempre estão no poder, porque a partir do momento que o Congresso, que os parlamentares liberam essa emenda, eles vão liberar para os seus aliados. Então isso acaba também, por exemplo, num ano eleitoral como esse, acaba com a questão da paridade nas eleições. Então os candidatos, eles não concorrem em pé de igualdade, eles concorrem muito mais na frente, aqueles que têm aliados na Câmara dos Deputados, eles acabam saindo em vantagem. Por isso que a gente fala muito que eleição municipal importa, porque os parlamentares agora liberam as emendas PIX para aquelas prefeituras onde eles têm parentes, esposas, com amigos e aliados, eles fazem a base deles e aí eles conseguem se manter no poder e se reeleger lá em 2026, né? Falando em emenda PIX, inclusive, a revista Veja fez uns levantamentos em relação a ela que são escandalosos, para dizer o mínimo. Por exemplo, o Elmar Nascimento, que agora é candidato à sucessão do Lira na Câmara dos Deputados, o Elmar é do União Brasil, ele teve uma liberação de 21 milhões de reais em emendas no ano de 2023, se eu não me engano. 10 milhões de reais foram para Campo Formosa, na Bahia, onde, adivinhem, o irmão dele é prefeito. O que o irmão dele fez com esse dinheiro? Não se sabe e nunca se saberá. Na mesma linha, mas não surpreendendo, o ministro das Comunicações, enquanto era deputado federal, Juscelino Filho, ele mesmo está sempre nas notícias e da pior maneira possível. Juscelino utilizou e muito as emendas PIX. Ele liberou 5 milhões de reais para a cidade de Vitorino Freire, onde quem é a prefeita? A irmãzinha dele. O Fufuca, que é o ministro do esporte, talvez vocês não estejam associando o nome ao ministério, né? A gente está num ano olímpico aí, a gente nem ouve falar do Ministério do Esporte, mas o senhor Fufuca liberou 23 milhões de reais em emenda PIX. A maioria desse dinheiro foi para uma cidade onde o pai dele é prefeito. Só para vocês entenderem, o governo adiantou nesse ano a liberação de 4,25 bilhões de reais de emenda PIX. O fundo eleitoral é de 4,9 bi. Então, além dessas emendas PIX, que a gente não sabe o que vai acontecer com elas, para onde que elas vão, de 4,25 bi, ainda tem o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. E o escárnio é que em 2020, e a gente não pode nem fazer uma associação do tipo, nossa, em 2020 era só 620 milhões de reais. Mas assim, de 620 foi para 8,8 bi, com dinheiro público, que a gente não sabe o que acontece, que é utilizado para enriquecimento ilícito, que vai provocar um racha nas eleições e provoca um racha nas eleições porque acaba justamente com o que eu falei aqui, que é a paridade eleitoral. Então dizer que é uma disputa justa, não é. Ou vocês acham que a irmã do Juscelino Filho, o pai do Fufuca não vão se reeleger?
É óbvio que vão, né? Porque sai com uma máquina de dinheiro muito maior que os outros parlamentares. Aí vem falar, renovação política. Não tem renovação política, não tem como tu competir com esse dinheiro todo. Só para lembrar vocês, o Estado deve liberar 11 bi de reais em emenda PIX. Tá? Esses 4,25 bi agora vão ser liberados antes do período eleitoral, que é para dar um fôlego para a galera. É óbvio que o Palácio do Planalto vai conseguir fazer uma grande base de correligionários para apoiar eles em 2026, né? Dizer que isso é do jogo, não é do jogo. Essas emendas PIX, elas foram criadas como uma forma de burlar o sistema e a transparência, e elas são utilizadas agora, e o Congresso adotou isso como se fosse lícito. Literalmente, o deboche batendo na porta da gente. Poderia dizer aqui nesse vídeo, fiquem de olho no parlamentar de vocês, para onde que ele vai mandar as emendas, mas não tem nem como saber. Se ele quiser, ele pode dizer para onde que foi essa emenda, mas se ele não disser, piorou ainda mais e, infelizmente, isso foi institucionalizado, então eles vão fazer o que quiserem com esse dinheiro. Enquanto a gente está aqui trabalhando e ralando o dia inteiro, eles estão lá com enriquecimento ilícito, 11 bilhões de reais em emenda PIX. Vamos falar do avanço da extrema-direita no mundo? Ontem, 1º de julho, eu participei do My News, do Segunda Chamada, que eu adoro. Tava o Afonso, né, que sempre apresenta, o Cocho, e a Silvia Colombo, né? A Silvia, inclusive, fez um documentário sobre a Argentina, eu fui na estreia do documentário dela, e aconselho vocês a verem e até acompanhar a Silvia, porque a Silvia é uma grande especialista quando a gente fala de Argentina, né? E o Cocho é maravilhoso, acho que quem não tem respeito pelo Cocho tá morto por dentro, né? Mas vamos falar sobre esse avanço da extrema-direita, que foi a pauta do Segunda Chamada ontem. Vamos lá. Eu vou dar uma explicação do ponto de vista da ciência política, porque eu acho que não tem como falar nesse avanço da extrema-direita. O Couto até me perguntou ontem o que explicava esse avanço. Vamos lá. A gente tem duas correntes teóricas para explicar o que acontece com as esquerdas no mundo e por que tem esse avanço da extrema-direita. Vamos lá. Depois da queda do Muro de Berlim, houve um entendimento de que essa linha entre esquerda e direita, ela tinha se perdido. E as bases da esquerda, elas não eram convincentes para o novo mundo que vinha aí. Por isso que o Fukuyama escreveu aquele livro, O Fim da História, que foi super mal interpretado, mas o que o Fukuyama queria dizer é que o socialismo, como era conhecido, ele não era mais possível depois da queda do Muro de Berlim. Então, essa linha divisória entre esquerda e direita, ela foi para o espaço. Anthony Giddens, ele elaborou um estudo dizendo que a esquerda, para sobreviver depois da queda do Muro de Berlim, ela precisava ter um caminho direcionado para a centro-esquerda. Então, ela precisava se preocupar com aspectos que até então eram aspectos exclusivos da direita, então se preocupar com o indivíduo. O Giddens até dá o exemplo de uma esquerda eficiente, que é o Tony Blair, quando o Tony Blair fala, nós temos que combater o crime, mas nós temos que combater as razões pelas quais os indivíduos cometem crime. Então, ele pega esse discurso da esquerda amplo, nós temos que combater o crime, mas ele também especifica no indivíduo, mas nós precisamos entender por que esse indivíduo está cometendo crime, que eu acho que é um conceito muito válido. Eu sempre reclamo que aqui no Brasil a gente tem a mania de tentar resolver o todo pegando só um pedacinho. Eu vou resolver o problema da saidinha ou eu vou criar um projeto de lei aqui sobre as saidinhas, mas eu não resolvo todo o problema que é o sistema carcerário brasileiro, as facções, o próprio tráfico. Então é um problema muito mais complexo. O Edgar Morin, ele fala muito disso, né? Que a nossa sociedade, ela tem que ser entendida como um todo complexo e não como pequenas partes, né? Ele fala muito disso nos 7 saberes da educação. Por outro lado, o Norberto Bobbio, ele vem com uma teoria um pouco diferente. O Norberto Bobbio, ele fala que para a direita as desigualdades, elas não são elimináveis. Então, tu tem que conviver com elas. Para a esquerda, as desigualdades, elas são elimináveis. Então, a esquerda fica tentando combater isso, mas num aspecto geral. Então, o que a gente pode tirar tanto do Giddens quanto do Bobbio, em relação a tudo que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria, é que aquela esquerda de antes, ela não se sustenta mais. Então, ela tem que procurar uma resposta para as mudanças que aconteceram no mundo. E as mudanças que aconteceram no mundo também vão ao encontro do que o Christopher Lasch fala, que é um mundo mais individualista.
Então, enquanto a esquerda continuar com essas discussões acadêmicas sobre mudar o mundo inteiro, fazer uma revolução social e não atacar o problema do individualismo, a esquerda não vai conseguir sobreviver. Existe também algumas teorias que falam que depois da queda do Muro de Berlim, as esquerdas que assumiram os poderes, elas não conseguiram dar uma resposta eficiente justamente para os problemas que agora atingem a humanidade, que são problemas econômicos, né, uma crise econômica mundial. Na Europa, o problema da imigração, dos refugiados climáticos. A esquerda não consegue responder a isso e a direita vem com soluções mais agressivas, mais pontuais e mais objetivas. A esquerda ainda se perde naquele debate acadêmico, nas entrelinhas, com muita discussão teórica, enquanto a direita consegue entender essa mudança que aconteceu no mundo. Os pesquisadores que estão tentando entender o avanço da extrema-direita na Europa, eles falam que o grande problema hoje lá é a imigração e a crise econômica, e que a esquerda não consegue dar uma resposta eficiente para isso, justamente por achar que, e aí vai ao encontro do Bobbio, que a desigualdade ela pode ser resolvida no todo, e aí ele não começa a atacar nenhum ponto, porque pensa no aspecto muito maior. Isso é um ponto, tá? E aí a gente tem os representantes dessa extrema-direita, a gente tem falado muito da França, o genro da Marine Le Pen, né, seria o correto, mas ele tem feito muito sucesso, é um jovem, ele tem feito muito sucesso nas redes sociais, principalmente no TikTok, e ele pega essas mensagens muito complicadas, complexas da política, e ele acaba traduzindo para esse jovem que está querendo entender de política. Então tem uma modernização do discurso político que a extrema-direita tem conseguido entender muito melhor do que a esquerda. Acontece num certo grau aqui no Brasil, né? Esses movimentos da direita aqui no Brasil, eles percebem melhor a evolução da comunicação do que a esquerda. A gente falou muito, eu aconselho vocês a verem uma news ontem, a verem uma news de ontem. Mas existe esse entendimento comunicacional muito maior da extrema-direita, uma resposta que vai muito no indivíduo. Então, por exemplo, os jovens da Europa, eles estão preocupados porque a partir do momento que o governo dá assistencialismo para os refugiados ou para os imigrantes, é um lado que o governo deixa de auxiliar nas pessoas que são naturais daquele país. Então, um jovem na Alemanha, por exemplo, que não consegue morar fora de casa porque o aluguel é caro, ele continua morando com o pai dele, e a reclamação habitual é de que o governo acaba dando modos de sobrevivência para imigrantes e para refugiados. Isso é um aspecto que se repete também na Dinamarca, na Suécia e na Noruega. A questão da imigração ela é muito forte, a esquerda ainda não conseguiu dar uma resposta plausível para isso. A direita tem conseguido entender esses movimentos. Aqui no Brasil é uma outra questão, né? Eu sempre falo que a gente não pode comparar. Eu falo isso num outro vídeo, mas a questão central do avanço da extrema-direita na Europa se resume muito a isso, a questão da imigração e da economia. A gente tem visto na França, acredita-se, assim, esses teóricos, eles acreditam que esse genro da Marine Le Pen, ele vai conseguir ascender ao poder, ela deve retomar o poder por causa dessa onda que tem surgido na França. E aí eu só vou lembrar uma coisa para vocês, os europeus, eles estão com medo também de que os seus costumes acabem sendo sobrepujados pelos costumes dos imigrantes. Isso fica muito forte quando a gente fala, por exemplo, naquele atentado no Charlie Hebdo, aquele jornal francês, um dia depois que a capa era o livro Submissão, do Michel Houellebecq, que aliás, leiam, é um livro incrível. O Michel Houellebecq, ele fala da possibilidade da França adotar os costumes muçulmanos. Esses pesquisadores que eu tenho falado, que estão pesquisando a extrema-direita na Europa, eles falam justamente que os europeus eles têm receio que os imigrantes acabem adotando os seus costumes e os costumes dos europeus eles acabem ficando em segundo ou terceiro plano. Então muda um hábito europeu. O atentado do Charlie Hebdo foi por causa de uma sátira que o jornal fez ao Maomé, mas a capa era justamente o Submissão do Michel Houellebecq. Então, o Michel Houellebecq é doidaço, assim, com todo respeito a ele, né? Eu gosto muito dos livros dele, mas ele é meio doido. Mas olha como isso já vem lá de trás, desde o atentado do Charlie Hebdo. E aí agora esses pesquisadores de extrema-direita na Europa, eles têm identificado esses movimentos, né? De novo, reitero, imigração, economia
e medo que os costumes europeus eles acabem ficando relegados a segundo ou terceiro plano por causa do excesso de imigrantes na Europa. Eu vou deixar as informações principais sobre esse vídeo aqui embaixo para vocês, para procurar, pesquisar. E quem quiser que eu fale mais sobre isso, mande os comentários aqui, me sigam no Instagram. E aí eu falei que eu tinha uma historinha para contar no final. Vocês percebem que eu tô com roupa de treino aqui. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu fazia triatlon, eu fazia maratona, eu fazia caramba, eu era super atleta e agora eu voltei a treinar. Então, como a minha ideia é fazer vídeo todos os dias, às vezes eu vou ter que fazer vídeo com roupa de treino, porque senão não dá tempo, né? Mas se tudo der certo ano que vem, eu tô de volta para as maratonas, os treinos recomeçaram nessa semana. Ainda tenho alguns amigos para convencer para treinar comigo, mas vamos lá. Tô de volta com os vídeos, tô de volta com os treinos e vai dar tudo certo. Então, se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários o que vocês querem que eu fale mais e até a próxima. Um beijo!